Bom dia, gente. A gente tá aí nesse clima de final de ano, mas as nossas rosas do deserto a gente nunca deixa elas de lado, né? A gente sempre tá ali dando uma olhadinha nelas. Então hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre a primeira poda. Aqui eu tenho mudas que estão com mais ou menos aí 4 meses. Daqui são mudas de mini, não são mudas de obesum, são mudas de mini. Então, elas não têm assim o mesmo desenvolvimento, né, que uma muda de obesum, que uma muda de arábico. Então, elas crescem um pouquinho mais lento, né. Então, olha aqui, gente. Então, estou aqui com essas mudas e vou fazer aqui a poda em duas, para a gente ir acompanhando aí o desenvolvimento. Então, muita gente tem dúvidas aí sobre essa primeira poda. A primeira poda, ela é muito importante para você trabalhar uma formação de copa, né? Quando você quer aí uma copa bem fechada, uma planta com muitos galhos. Então, quanto mais galhos a sua planta tiver, isso significa que quando ela começar a florescer, ela vai ter muito mais flores do que uma planta que tem só um galho ou 2 galhos, né? Tem planta que ela vai enramar naturalmente, né? Olha, aqui eu tenho uma mudinha que ela já começou, olha, soltar aí uma brotação. Aqui, ó, na lateral, como vocês podem ver. Mas tem outras que não enramam assim naturalmente, né? Então a gente tem aí que dar uma ajudinha para que a planta venha a fazer essa enramação. Todo mundo quer ver aquela planta coberta de flores, né? Só que se você tem só um galho na sua planta, ou 2 galhos, você não vai conseguir ter esse resultado. Aqui, olha, eu tenho uma planta que já recebeu aí algumas podas, né? A folhagem dela é assim porque ela é uma variegata, por isso que ela tem essa tonalidade, ó, que vocês estão vendo aqui. Então, gente, essa planta aqui, comecei a podar assim ela, porque ela teve um apodrecimento no galho. E eu fiz logo uma poda baixa. Aqui, olha, vocês estão vendo essa poda bem aqui no meio? Então, quando eu podei, ela ficou só o tronquinho mesmo. Mas ela tinha, né, as marquinhas das gemas de brotação. Então, isso é muito importante. Quando você for fazer uma poda, eu quero fazer uma poda bem baixa. Digamos que você queira fazer uma poda para ficar que nem essa aqui, olha. É uma poda bem baixa mesmo. Então, você tem que ter certeza de que tem ainda gema de brotação na sua planta, porque senão ela não vai brotar. Olha, aqui é uma geminha de brotação, tá vendo aqui? Aqui, olha, outra geminha de brotação. Então, cada lugarzinho desse onde cai uma folha, fica ali a gema de brotação, tá? Então, gente, foi feito, né, a primeira poda aqui, olha, como vocês podem ver, foi uma poda bem baixa mesmo, olha aí a marca. Aí saíram esses galhos aqui, ó, que vocês estão vendo, mais grossinhos. Depois, eu fiz outra poda, que vocês estão vendo, olha, já tem uma poda aí, já tem uma poda aqui secundária, né? E ó como é que tá. Cada vez que a gente vai fazendo a poda, a planta vai ficando mais cheio, né? A copa. Deixa eu dar uma viradinha aqui, tentar apoiar aqui para mostrar para vocês. Tentar apoiar sem derrubar a planta, né? Aqui, olha, eu fiz a primeira poda aqui, aí já nasceram esses galhos, né? Nasceu aqui 3 galhos. Depois, fiz outra poda, olha. Aí já nasceu aqui, olha, mais galhos. Aqui, ó, mesma coisa. Fiz outra poda, ó, já nasceu aqui mais galhos. Então, cada vez que você vai podando, você vai tendo uma copa mais cheia. E o que quer dizer isso? Quando florescer, olha a quantidade de galhos que vai ter para sair botões. E se a gente tem uma planta que não tem toda essa quantidade de galho, você não vai conseguir ter aquela floração tão sonhada. Só que essa floração tão sonhada, ela tem um preço, né?
porque acaba demorando um pouco mais a sua planta florescer quando você faz essa poda apical, que a gente chama, né? Ou poda de beliscão, que é a primeira poda na sua mudinha. Aí sempre vem também a dúvida, né? Qual é a hora de podar, com quantos meses, né? Então, gente, eu costumo dizer que a primeira poda é bom a gente fazer quando a planta já tem de 5 a 6 pares de folhas. Por quê? Quanto mais geminhas tiver aqui, mais chance você tem aí de ter uma brotação melhor. Então, a gente deixa a planta completar aí 5 a 6 pares, né, de folhas. Quando a sua planta completa 5 pares aí de folhas, ela já vai ter 10 gemas de brotação. Então, esse é o ideal para você estar aí fazendo a sua poda. Geralmente, ali por de 2 para 3 meses, ela vai estar com essa quantidade de folhas, de 5 a 6 pares aí de folha. Essa daqui, olha, dá para ver que ela já tem, ó, bastante gema de brotação. Cada marquinha dessa aqui, onde era uma folha, é uma gema de brotação. Então, eu vou estar fazendo a poda, né, dessa planta. Você poda só mesmo a pontinha da sua planta. 2 parezinhos de folha, ou 4. Aí vai da questão de você. 2 pares. 2 pares não, gente. 1 par ou 2, né? Aqui, olha, fiz a poda. Agora a gente vai esperar aí a planta emitir, né, mais brotações. Aqui eu só vou deixar ela secar e tem que tomar sol, tá, gente? Tem que tomar sol, porque a planta, ela precisa ali do sol para estimular uma brotação melhor. Aqui, olha, eu tenho outra. Eu aproveitei para fazer a poda nessas duas, porque elas tiveram aí um problema de ácaro, né? Perderam as folhas. E agora eu vou estar aí aproveitando que aconteceu a queda das folhas. A Mini, ela tem essa característica de ter as folhas muito juntas. E ela tem muitas folhas. Olha aí o tanto de gema de brotação que tem. Olha isso. Então, a gente vê, ó, que é bem juntinho, né? Então, acaba aí facilitando para o ácaro estar se escondendo entre as folhas. Então, olha, aqui eu vou fazer aqui a poda dessa mudinha aqui, ó. É bom quando você faz essa poda, você tá também retirando ou pelo menos cortando aí metade das outras folhas, tá? Para poder dar mais força aí para nova brotação. Então, gente, para quem quer ter uma planta aí trabalhada, com uma copa bem bonita e que futuramente vai ter muitas flores, esse aqui é o trabalho, tá? Então, você vai fazer essa poda e conforme a planta for crescendo, você vai fazendo outras podas para cada vez ela ir enchendo mais. Mas para você não ter muito atraso aí na sua floração, eu sugiro que você faça uma poda, né? Uma poda quando ela tiver de 5 a 6 pares de folhas. E depois, se você só faz a outra poda, depois que a planta florescer, tá? Agora, a planta que você não faz essa poda, não faz a poda apical, que é a primeira poda, ela vai florescer mais rápido, tá? Porém, você vai ter menos flores. Então, a segunda opção é que você deixe primeiro a sua planta dar aí a primeira floração, né? E depois que ela der a primeira floração, que você já tirou aquela curiosidade, né, de ver a flor, aí você começa a fazer esse trabalho aqui, tá, gente? Então, não tem para onde correr. Planta, copa fechada, muitas flores, tem que ter poda, tá? Aí vai ficar opcional. Se você vai ter a paciência de trabalhar essa planta, esperar um pouco mais para ter a primeira floração,
E quando tiver essa floração, vai ter aí abundância de flores, que é o que vai compensar, né, o tempo que você vai passar ali esperando. Ou você vai esperar ela florescer e começar esse trabalho só depois, tá? Então era isso, gente. Eu vou estar fazendo aqui uma série, né, sobre poda, sobre vários tipos de poda. E vou colocar na playlist, né, para ficar mais fácil aí de vocês acharem. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.